A endometriose, que é uma doença que acomete cerca de 1 a cada 10 mulheres. Pensa só, muitas mulheres sofrendo com isso. O que equivale a cerca de 200 milhões de meninas e mulheres no mundo. No Brasil, estimamos que cerca de 7 milhões de mulheres têm endometriose. É muita mulher sofrendo com isso. O aumento da consciência e informação sobre a doença é fundamental para reduzir um sofrimento que pode durar aí, anos e anos. Por isso que a gente vai receber aqui hoje o médico ginecologista do Hospital Vera Cruz, o Dr. Dorival Gomide. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, boa Prazer tarde. Estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Falar sobre essa doença tão frequente, né, Jéssica? Você mesmo disse aí, 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Não, cerca de 7 milhões de mulheres no Brasil. Né? E sofrem muito, assim, porque é uma dor, acredito eu, muito grande. Mas a gente vai falando sobre isso. Sim. Porque antes de eu entender melhor se dói e tudo mais, o que é endometriose, doutor? Para mulheres que ainda não sofreram, já ficarem antenadas. Jéssica, do ponto de vista técnico, a endometriose é considerada quando você tem o tecido endometrial, que é aquele tecido que reveste a parte interna do útero, então é aquele tecido que cresce todo mês na expectativa da mulher engravidar. Né? Esse tecido ele sai do útero, a principal teoria é que você tem essa menstruação através das trompas, ou seja, esse endométrio atinge a cavidade pélvica, abdominal, em situações até mais distantes, como tórax, enfim. E ele começa a crescer fora do útero. Então, esse tecido endometrial ele começa a crescer ali, principalmente na pelve, em volta do útero. Em situações, esse tecido pode comprometer os órgãos que estão ali em volta, como o intestino, como a bexiga, né? Isso tecnicamente, né? Mas só de falar... Então, mas é que assim, é o que eu falo, mas isso é tecnicamente, mas na verdade endometriose, Jéssica, é aquela menina que às vezes quando começa a menstruar já tem uma cólica, é aquela mulher que falta do trabalho por dor, é aquela mulher que todo mês tem que ir às vezes no pronto-socorro por dor, né? Então, esses já seriam sintomas. Os sintomas. Endometriose é isso, é aquela mulher que se acostuma a viver com dor. E não existe dor normal, né, Jéssica? Não dá pra... Eu conheci, inclusive, durante minha vida, aí, muitas mulheres que sofriam muito mais do que eu, que iam parar no pronto-socorro, que não iam para a escola, que não iam para a faculdade, que não iam trabalhar, porque não dava, era muita dor. E aí, esse é um dos sintomas. Tem mais sintomas para você já ir? Eu acho que... Na verdade, é assim, né? A principal sintoma é a cólica menstrual, principalmente incapacitante. Esse é o sintoma que mais chama a atenção. E esse é o grande desafio. Por quê? Ainda existe o conceito de que essa cólica é normal, que é assim mesmo, que faz parte da vida, né, da mulher ter dor. E aí a importância de temas, a gente trazer esse tema sempre frequentemente, por quê? Para trazer luz de que não é normal, né? Além da cólica menstrual, principalmente forte, dor fora do período menstrual na pelve, dor na relação sexual, principalmente durante a relação mais profunda, né? Muitas mulheres às vezes não conseguem ter relação com o parceiro, né? Então existem mulheres que até quando vão no meu consultório falam, doutor, eu já perdi 2, 3 relacionamentos porque achavam que tinha alguma coisa errada e os exames não mostravam, ninguém acreditava que aquilo era o que eu tinha um problema, porque muitas vezes o exame não detectava a doença, né? Então dor na relação sexual não é normal, né? E o outro sintoma principal é a infertilidade, então a mulher que acaba tendo a dificuldade para engravidar, né? A história da mulher com endometriose, Jéssica, geralmente é aquela menina que quando começa a menstruar já tem uma menstruação diferente. Fluxo muito grande também? Fluxo aumentado, dor, cólica, falta aula. Muitas vezes até procuram um atendimento, mas existe aquele conceito, não é nada, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com um anticoncepcional. E o anticoncepcional, a gente tem que lembrar que ele é positivo, ele é muito importante, ele tem um papel importante, mas ele não está tratando a endometriose. Então, muitas vezes o anticoncepcional, ele faz o quê? Ele mascara o sintoma. Então, começa com o anticoncepcional, tem um alívio da dor, mas a doença continua lá, inclusive crescendo, né? Nessa história, a mulher vai sentindo dor, às vezes reclama, mas... E sente muita dor, é uma dor muito forte, né? Às vezes não é tão forte, a intensidade de doença não se relaciona com sintomas, né? Mas atrapalha a vida da mulher. É um sintoma que está ali presente. Porém, muitas vezes na rotina, não é realizado um exame direcionado. Então, se faz um ultrassom desses convencionais,
que é um exame que não é capaz de detectar a doença. Então o exame acaba vindo normal e isso gera a falsa impressão de que está tudo bem. Mas tem alguma idade, então? Porque se você começa a sentir já menina... Sim. Assim, não tem uma idade do diagnóstico, mas a principal idade que a gente faz esse diagnóstico é entre os 28 e 30 anos. E por que 28 e 30 anos? Porque baseado nesses exames que não são direcionados, muitas vezes você não faz esse diagnóstico e a doença vai progredindo. 28 e 30 anos, o que acontece? Geralmente é nesta idade que hoje em dia a maioria das mulheres começam a pensar em ter filho. Então é a hora que ela para com o anticoncepcional para tentar engravidar e a hora que ela faz essa interrupção, muitas vezes ela tem uma piora desses sintomas, né? E associada à piora dos sintomas, ela muitas vezes não vai conseguir engravidar espontaneamente. Ou seja, ela acaba diagnosticando a doença no momento onde aquela doença já comprometeu a fertilidade da mulher. Então, é um diagnóstico tardio. Ela vai provavelmente precisar de algum auxílio médico, em 40% das vezes, para conseguir engravidar. E como que é feito esse diagnóstico? Bom, primeiro... Está sentindo dor, já está achando um pouco estranho? Acreditar que não existe dor normal, né? Então, eu falo que o primeiro passo é a gente escutar o paciente falar, você tem cólica, você tem dor, vamos investigar isso. Muitas vezes no exame clínico, principalmente no exame clínico ginecológico direcionado, às vezes a gente consegue detectar alguma lesão de endometriose. Porém, muitas vezes não é possível e a gente vai precisar de um exame de imagem mais específico. O Brasil, Jéssica, é considerado o país número 1 no diagnóstico da endometriose. Olha só, que bom, né? Nós temos os melhores radiologistas para esse diagnóstico. Porém, precisa ser um médico que se dedica a realizar esse tipo de exame. Um médico que se dedique à endometriose para fazer a parte de imagem. E aí você vai dirigir o seu paciente para um exame ou de ressonância ou um ultrassom para mapeamento, que é um exame que foi inclusive descrito por um brasileiro, né? O ultrassom para mapeamento. E aí, a partir daí, você vai começar a localizar esses focos. Então, tem que ser, assim, um ginecologista realmente focado na endometriose. Ou às vezes o próprio ginecologista, o ginecologista focado na endometriose, muitas vezes não é necessário para o diagnóstico. Mas geralmente para o tratamento, quem faz o tratamento de endometriose geralmente costuma trabalhar apenas com isso, né? A grande maioria das vezes os colegas se dedicam à doença. Até porque, como a gente disse, são muitos casos, né, doutor? Muitos. E quais são as causas mais frequentes para as mulheres terem isso? Porque assim, se é desde cedo, se já sente a dor desde cedo, é hereditário, como que é? Tem uma relação familiar super importante. Eu costumo dizer, quem é que tem endometriose? Quem tem um endométrio diferente, que é aquele tecidinho que reveste o útero internamente. Por que esse endométrio é diferente? Porque ele consegue ficar fora do útero e crescer fora do útero como se ele estivesse lá dentro. Então, esse tecido endometrial, ele consegue permanecer ali. E isso tem uma relação familiar importante, né? A gente sabe que o que acontece, uma vez que você tem aquele tecido endometrial, né, crescendo fora do local, nós temos a ação do sistema imunológico para tentar o quê? Remover aquele tecido endometrial. E essa ação do sistema imunológico na tentativa de remoção desse tecido endometrial, vamos dizer assim, é que gera o processo inflamatório. Então, por isso que a endometriose é uma doença inflamatória. E aí, toda vez que você toma medidas anti-inflamatórias, por exemplo, você faz uma dieta evitando glúten, lactose, que são alimentos que causam uma certa inflamação, você melhora do sintoma. Né? Quando você faz uma atividade física, a gente conversando um pouquinho sobre a atividade física, libera ali o cortisol, que é um anti-inflamatório natural, você acaba tendo melhora dos sintomas, né? Então ajuda bastante também o estilo de vida, uma dieta saudável, a atividade física ajuda a contribuir a controlar os sintomas da endometriose. Muito interessante. E aí a gente vê que eu conheço até mulheres que tiveram que realmente fazer cirurgia, algumas até tirar o útero, né? Isso acontece. Quando acontece isso, quando tem essa necessidade e se tem também a possibilidade de um tratamento, não exatamente de uma cirurgia. Na verdade, ter endometriose não é um problema. Dorival, por quê? Porque endometriose é uma doença benigna, né? Então ninguém fica pensando em câncer, associa patologias oncológicas, é muito raro. Quando a endometriose passa a ser um problema? Quando ela começa a atrapalhar a vida da mulher. Então, se eu hipoteticamente tiver uma paciente com diagnóstico de endometriose e ela não tiver nenhum sintoma, não tiver desejo gestacional, possivelmente a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de tratamento. Porém, quando eu tenho uma paciente com sintoma, a gente vai pensar em tratar.
primeiro, melhorar a qualidade de vida. Muitas vezes, para melhorar a qualidade de vida, a gente vai iniciar muitas vezes um hormônio para tentar controlar a dor, atividade física e dieta. Frente a paciente não apresentou melhora dos sintomas com o tratamento clínico, aí está indicado o tratamento cirúrgico. Qual é o objetivo da cirurgia? A remoção completa dos focos da doença. Então, nós vamos partir para uma cirurgia sempre minimamente invasiva, ou seja, cirurgia de endometriose não é aquela cirurgia com corte grande. Independente da gravidade da doença, nós vamos utilizar as técnicas minimamente invasivas. A principal delas, a laparoscopia, que é aquela técnica que nós introduzimos uma pequena câmera através do umbigo, e também a cirurgia robótica, que é uma modalidade de laparoscopia, onde nós realizamos a cirurgia controlando um robô. Menos invasiva, menos dor também na recuperação. Menos dor. E principalmente, Jéssica, a doença dói porque ela está envolvendo a região da inervação da pelve. Então, os nervos pélvicos estão comprometidos, sendo inflamados pela endometriose. E qual que é o desafio da cirurgia da endometriose? A gente remover a doença e preservar esses nervos. Ou seja, aí está o segredo da laparoscopia. Eu preciso do aumento, da magnificação da câmera. Só esse aumento é que me permite a identificação e, consequentemente, preservação desses nervos. E já aconteceu da mulher não identificar, não fazer o diagnóstico e ficar grávida? Sim, o que pode super acontecer? Importante. Não, isso é legal essa pergunta, porque, primeiro, tem um mito, né? Eu tenho endometriose, eu não vou engravidar, eu não engravido. Isso não é verdade. Pode engravidar. 60% das vezes engravida sem nem saber que tem a doença. É que 40% das mulheres com endometriose vão ter a dificuldade. Então, tá. é um conceito super importante. Não pense Mas isso. tem uma dificuldade maior 40% das vezes, pode sim. 60% das vezes engravida como todo mundo. As outras Nossa, mulheres. então às vezes você nem sabe que você está com endometriose e engravidou. E endometriose e gestação, o grande problema é conseguir engravidar. Mas depois que gestou, a endometriose ela não é comprovadamente um problema durante a gestação. Isso que eu ia perguntar. E a outra pergunta, Dorival, engravidar trata a endometriose, que é um outro mito que a gente ouve? Também não trata. A doença ela fica quietinha ali durante o período gestacional, mas após a gestação, quando a mulher volta a produzir os hormônios normais pelos ovários, você vai voltar a ter, sim, provavelmente o sintoma da doença. Então, também não trata. Entendi. Mas a mulher consegue desenvolver a gestação normalmente. Ela não atrapalha. De repente ela pode, na cirurgia, já não pode? Não pode. O ideal é você fazer uma cirurgia planejada. Até porque na cesárea, você vai fazer uma cirurgia tradicional, então você não vai identificar tão bem esses focos, como eu disse, né, pela essa questão da inervação. E principalmente, a cesárea é um momento único, né? É o parto, o foco ali é o conjunto mãe e filho, né? Não dá pra gente ficar... E você também talvez não vai conseguir localizar todas essas lesões. Então, o ideal é deixar para um segundo momento e não na cesárea. Interessante. Doutora, a gente também abre espaço, né, para você de casa participar, mandar pergunta pra gente. E a gente está com 3 perguntas aqui. Vamos ver uma delas? Vamos lá. Tá aqui no nosso... Já tá pronto? Enfim, mas você também de casa, enquanto a gente coloca ali, vai mandando, tá? Coloca o telefone aí pra gente, por favor. Você pode mandar a sua pergunta. Ana Paula de Campinas. É verdade que a alimentação influencia? Já ouvi dizer que evitar leite e glúten pode melhorar a endometriose, que é o que o senhor falou. Justamente, na verdade, influencia sim, porque os alimentos inflamatórios estimulam a alimentação e tanto o glúten quanto a lactose, foi até o exemplo que eu utilizei. O açúcar também? O açúcar não é menos, né? O ideal é sempre, no contexto do tratamento da endometriose, quando necessário, a gente ter uma nutricionista. Uma nutricionista especializada na área de feminina, endometriose. Existe nutricionistas que se dedicam a essa área, né? Então, a gente já direciona e ela já orienta muito essa dieta, mas sim, influencia sim. Interessante. Vamos ver. Luciana, vamos ver, dica 2. É verdade que quem tem endometriose precisa tomar injeção na barriga? É verdade? Não é verdade. O que acontece existe uma medicação que já foi muito utilizada no passado, ela se chama Zoladex, e ela é aplicada na barriga. Mas essa medicação, primeiro, ela não trata a endometriose, né? Então ela não serve, ela já foi utilizada, mas ela causa uma menopausa temporária, né? Então existiam situações onde ela era utilizada, né? Mas hoje em dia a gente não utiliza mais com frequência, é muito raro indicar essa medicação. Mas ela tinha bons resultados ou também não? Não se mostrou. Infelizmente, Jéssica, quando a gente fala de tratamento, a princípio a gente só tem um, que é a cirurgia.
tanto medicação quanto controlam os sintomas. Mas se eu preciso de um tratamento, infelizmente a gente vai ter que partir para a cirurgia para remover essa endometriose. E já aconteceu de ter que remover tudo? Primeiro, é uma questão importante, né? Tem muita gente que fala, Dorival, já vou tirar o útero para tratar a endometriose. Isso não é verdade, porque a doença está fora do útero, né? Então é lógico, uma paciente que já tem prole constituída, que já tem todos os filhos, não deseja mais engravidar, é dali que vem o problema. A retirada do útero, sim, pode estar no papel, mas é importante que não adianta tirar o útero e deixar as lesões de endometriose em volta. Ah, tá. Então é isso que é importante, né? Você avaliar muito bem o que você vai tirar. E aí vem a importância do exame de imagem, porque é ele que direciona o cirurgião para saber o que ele vai realizar de cirurgia. Porque às vezes a paciente tem uma endometriose no intestino, um exemplo. Ela vai precisar operar o intestino. Então aí vem aquele que a gente chama de conceito de uma abordagem multidisciplinar. Então eu vou precisar de um cirurgião do aparelho digestivo na hora da cirurgia para poder remover a doença do intestino. Né? É mais complicado, né? É mais complicado, então você tem que estar preparado, não dá para você descobrir no ato cirúrgico. E é importante isso porque operar a endometriose, o ideal é que seja uma única cirurgia. Né? Existe muito conceito de que múltiplas pacientes com várias cirurgias de endometriose, isso não é o adequado. O ideal é que um planejamento muito bem feito através dos exames, e isso permite o quê? Que a equipe esteja preparada para resolver toda a endometriose que está naquela paciente. Tem que fazer muitos exames. E aí a gente tem mais uma que é da Ellen, de Campinas. Mesmo quando opera, é possível que a endometriose volte? É disso que a gente estava conversando. Você falou. Existe, lógico. Quando a gente faz a cirurgia, o médico ele não muda a genética da paciente. Ou seja, a cirurgia, se ela continuar menstruando, o endométrio dela tem essa capacidade de aderir aos órgãos ali em volta e crescer. Porém, a partir do momento que você faz uma cirurgia planejada, né, já sabendo o que a paciente tem, né, e consegue remover todos esses focos, e com isso depois você entra com bloqueio hormonal enquanto ela não quiser engravidar, não é para voltar, né? Aí vem muito a questão que a gente discute muito hoje em dia, né? A importância de uma equipe experiente, que já está acostumada a lidar com a doença há muito tempo, né? Isso comprovadamente muda muito o resultado final da cirurgia. Foi o que a gente viu muito com a Anitta, né? Uma cantora famosa que falou muito sobre a endometriose e que ela relatou muita dor, que ela sentia muita dor e que ela não conseguia achar nunca o resultado. Foi muito importante, né? Enfim, porque ela trouxe luz à doença, né? E aí a gente vê, tem cura? Então, a gente tem controle. Depois que você remove todos os focos e bloqueia a menstruação, né, dificilmente a paciente vai ter algum sintoma. É muito gostoso para quem trabalha com endometriose você poder acompanhar toda a transformação da paciente, né? Faz 15 anos que eu trabalho com a doença avançada. Nossa equipe se propôs muito, já né? chega no auge. E geralmente são pacientes que já têm algumas cirurgias pregressas, então já chegam cirurgias muito complexas. E toda vez que terça-feira é o dia que a gente elegeu para fazer os casos mais complexos, né? E toda quarta, quando você vai passar a visita, a paciente já sabe que ela está diferente, porque é uma dor lombar que ela tinha, que ela não tem mais. Muitas vezes ela dor para urinar, dor para evacuar, ela sabe que está diferente. Então, porque você descomprime a inervação da pelve. Sim. É muito impactante. E quando depois você tem a gestação, é mais ainda, né? Para os pacientes que muitas vezes ficaram anos tentando engravidar e após uma cirurgia resolutiva conseguem uma gestação. É muito gostoso poder acompanhar isso. Mudar a vida de muitas mulheres, né? Isso que o senhor faz, né, doutor? Então, quero te agradecer, primeiramente, pelo seu serviço com a sociedade, que é realmente incrível. E agradecer a sua presença aqui no programa também. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço e parabéns aí por trazer mais uma vez luz. Obrigado pelo convite. E vocês se dedicarem a trazer luz à endometriose, né? A gente tem que sempre lembrar que não existe dor normal, né? Não é normal ter dor. Então, sentiu dor, procura o médico, faça exames, veja o diagnóstico, porque é aí que está o segredo. Conhece alguém no trabalho que vive faltando por dor, né? Uma colega de faculdade, enfim. Fala para ela, vai ver isso que não é normal. É isso. Obrigada, doutor. Obrigado, a senhora atende em Campinas? Em Campinas. Campinas. O seu contato também está aí, para quem quiser ver depois, entrar no Instagram, é Dr. Dorival Gomide, né? @Dr. Dorival Gomide. Tá bom, gente? Tá bom? Obrigada. Obrigado.